Então, para nós mulheres, sempre foi colocado o parto como um sofrimento, né? Como se fosse uma coisa muito ruim, muito difícil. Mas, na verdade, só nós mulheres podemos parir, não é isso? Sim. Só a gente. Esse poder é nosso. Esse é mais um episódio do Você Pode Ser Mais, o podcast que impulsiona. Eu sou Polly Rezende, impulsionadora de mulheres, e estou aqui hoje com a doutora Adriana, que é médica obstetra especializada em partos de risco. Seja muito bem-vinda, doutora Adriana. Muito e eu queria obrigada. que você falasse um pouquinho quem é a doutora Adriana e como que é essa atuação, né, na área da obstetrícia para partos de risco. Polly, muito obrigada, viu? Fiquei, assim, felicíssima de participar, porque já tinha assistido outros episódios e achei muito bacana. Muito obrigada pelo convite. Fico feliz. Bom, eu atuo na obstetrícia há cerca de 15, 16 anos. E a obstetrícia de risco é aquela a qual a gente vai cuidar de gestantes e mulheres que têm algum tipo de problema de saúde ou seus bebês têm problemas de saúde. Então, a maioria das mulheres, elas têm gravidezes que a gente fala fisiológicas, tranquilas, né? A gente vai usar ali uma vitamina, orientar hábitos de vida, mas as mulheres, algumas são hipertensas, diabéticas, têm doenças raras, doenças reumatológicas, elas precisam de uma atenção especial antes de conceber, durante a gravidez e após o parto. Eu atendo prioritariamente essas mulheres. Maravilha. Então, na verdade, o processo começa antes da gravidez de fato acontecer. Exato. Quando a mulher ela deseja engravidar, principalmente as mulheres que já têm, né, mais de 40 anos, têm algum problema de saúde, a gente já começa a planejar cerca de um ano antes. Então, um ano antes, a gente já começa a ver como estão os hábitos de vida dessa mulher, que medicações ela utiliza para os seus problemas de saúde, que tipo de cuidado nós vamos ter que ter durante esse percurso, antes dela engravidar, para que durante a gravidez ela tenha uma gravidez com menos problemas associados àquela doença de base que ela tem. Perfeito. Na verdade, assim, traz mais segurança, né, para essa mulher iniciar o processo, porque a gravidez não deixa de ser um sonho para a maioria das mulheres. Exatamente. Né? A grande maioria das mulheres tem a gravidez como um grande sonho. Isso. E aí essa mulher que já tem alguma restrição de saúde, alguma questão de saúde, Isso. já fica mais apreensiva, né? Isso. Então você já faz esse acompanhamento um ano antes para que tudo ocorra da melhor forma possível. Exatamente. Até mesmo, Polly, para mulheres que vão para as fertilizações, as terapias de reprodução assistida, ou seja, aquelas mulheres, aqueles casais que já têm fertilidade, algum probleminha de saúde, que não conseguiu engravidar, a gente também faz esse preparo para que aquela gravidez por fertilização, por exemplo, ela seja mais saudável e com menos problemas no final. Então, muitas vezes são pequenos ajustes, atividade física, dormir direito, redução do estresse, atividades espirituais, uma vitamina ali, um remedinho aqui, para que a gente consiga engravidar e ter nossos bebês do tempo certo, sem prematuridade, sem susto, com mais tranquilidade, né? Gostei desse negócio aí de atividades espirituais. Então, existe uma visão sistêmica mesmo, né, do todo, para que essa mulher realmente esteja assistida por completo. Exatamente. A gente fala, né, os pilares da saúde, que a gente aqui na cidade grande esquece muito, né? Eles vão lá para a coisinha da vovó, sabe? Todo mundo tem a história da vovó, que no fim da tarde fazia suas orações, que trazia a família para a mesa no domingo. Então, a gente sempre pensa sobre isso. Onde está inserida essa mulher que deseja engravidar? Né? Quem é o parceiro ou a parceira dela, né? Como é que vai ser essa gravidez na vida daquela mulher, do ponto de vista do trabalho dela, do dia a dia dela, onde vai se encaixar aquela criança? Essas ideias vindo antes da gravidez chegar faz com que a gravidez realmente seja mais tranquila, porque aquela criança já tem um lugar para ocupar. Então a gente traz o sonho para a realidade. Sim. Então, para as mulheres que fazem tratamentos diversos de saúde, a gente vai trazer essa mulher para esse lugar de quando você engravidar e esse bebê nascer, depois do positivo. Como é que está essa alma, esse espírito? Que atividade você tem? O que você está fazendo para sair do estresse? Para baixar a energia um pouquinho e viver e curtir, às vezes, esse sonho que você postergou por questões da sua carreira ou que chegou de supetão e você vai ter que dar um jeito de dar conta. Então, a gente precisa desses pilares básicos, né? Sono, atividade física, redução do estresse, organização da atividade espiritual, organização da atividade laboral dessa mulher, para que ela tenha uma gravidez mais plena, mais tranquila e sem sustos, principalmente naquele finalzinho ali. Sim.
Às vezes vem uns sustinhos. E às vezes são sustões, né? Exato. E aí a gente vai fazer essa investigação para depois a gente usar essas injeções que são de Clexane ou enoxaparina, ou tem várias outras marcas, para poder ajudar essa placenta, como a gente diz, a grudar direito e manter o sangue fluindo para esse bebê aí. Perfeito. Esse não é um teste que se faz com uma paciente... Ígida, como a gente chama. Uma paciente, tipo assim, chegou no seu consultório, a gente não vai fazer. Por quê? Boa parte da população tem pequenas trombofilias que não vão acarretar em problemas de saúde. É a minoria da população que vai ter, da população feminina, que vai ter trombofilias suficientes para a gente precisar investigar. Não justifica a gente medicar todas as mulheres. Por quê? Porque a maioria das gravidezes não vão cursar com trombofilias. Quando é, por exemplo, que a gente encara uma investigação dessa? Mulheres com infertilidade, né? Casais que estão ali 2, 3 anos sem engravidar, mulheres que têm perdas de repetição, ou seja, perdeu um bebê, perdeu 2 bebês, né? Até 12 semanas, ou mais prioritariamente aquelas mulheres que perdem ali 6, 7 semanas, né? Iniciozinho da gravidez, que o bebê ele vai a óbito, né? Ali depois dos 6 meses. Ou mulheres também que têm a chamada pré-eclâmpsia gravíssima, que é aquela pré-eclâmpsia que é a hipertensão, né? A pressão alta da gravidez, com problemas no bebê, mas antes das 36 semanas. Essas mulheres, elas também são elegíveis a fazer essas investigações de trombofilias para uma próxima gestação, ou para conseguir engravidar e ter um filho vivo no colo. Então, o foco de toda a investigação de alto risco é um filho vivo no colo, né? E de preferência de 9 meses, sem passar pela UTI. Quando a gente fala de gestação de risco, existe, na minha cabeça, né, na minha mente aqui, já existe ali a possibilidade mínima ou diminuída de um parto natural. Mais ou menos. Eu trago isso porque eu tenho 2 filhos e eu tive muita dificuldade de encontrar na época, Sim. Né? O meu mais velho hoje está com 14 anos e a mais nova está com 11. E na época eu chegava na obstetra assim, eu quero ter parto natural. Meu sonho era ter parto natural. Eu fugia de cesárea, assim, falava em cesárea, eu fugia. Tanto que o que fez o parto do meu filho mais velho, eu encontrei ele no 6º mês de gestação, porque todos que eu ia assim, vamos marcar a data provável? Não quero. Não quero. E fugi. Acabei caindo na cesárea, porque ele, enfim, foi por conta do processo mesmo nosso, meu e dele e meu, né? Isso. Mas na segunda filha aconteceu a mesma coisa. Então, na verdade, no primeiro, teve aquela história assim, que ele falou que eu tava perdendo o líquido, então vamos marcar para amanhã a cesárea. Sim. Né? E eu falei assim, mas eu não tô sentindo essa perda de líquido, né? E aí eu fiquei com aquilo que ele tinha me enganado, porque ele queria fazer a cesárea. Falei, não quero mais ver esse médico que ele me enganou, e acabou induzindo a cesárea, sendo que desde o início eu disse que eu não queria fazer a cesárea. Mas na segunda filha, não. Né? Eu cheguei, eu quero, e assim, eu quero que você me garanta que vai ter um parto natural. Não pode garantir. Eu não posso garantir isso. Mas eu tenho todas essas condições de saúde. Você tem hoje, pode ser que amanhã você não tenha mais, né? Mas, então, Polly, vamos lá. Eu sei que algumas mulheres, às vezes, vão ter essa sensação, né? Mas, assim, o que a gente tem trazido nesses últimos anos, né? Que a gente fala aí nos últimos 10, 15 anos. A gente tem trazido para a obstetrícia a medicina baseada em evidências. Então, o parto normal, mesmo que ele seja, por exemplo, induzido porque tem uma patologia, uma doença, por exemplo, aí vou pôr um tabu aqui. As mulheres trombofílicas, a maioria das pessoas acham que elas têm que parir cesárea. É o contrário. Elas deveriam ser submetidas a ou uma indução de parto entre 39 e 40 semanas ou aguardar o trabalho de parto até 39 e 40 semanas. Então, como as induções de parto que a gente aprendeu, né, na nossa vida, elas demoravam muito, às vezes as mulheres passavam 3, 4 dias no hospital, usando medicações, era um processo muito penoso para as mulheres, então a maioria dos médicos pensa, poxa, não vou submeter ela, que já está passando por isso tudo, a ficar 3, 4 dias no hospital aguardando a indução de parto. Ainda assim, mesmo que ainda fosse assim, era melhor que essa mulher parisse normal. Por quê? Porque ela tem menos chance de hemorragia, sendo que essas medicações, elas são anticoagulantes. Então, você tem uma chance maior de hemorragia só por estar tomando elas, né? Então, as mulheres trombofílicas se beneficiariam de um parto vaginal, um parto normal, mesmo que a gente precisasse induzir.
menos risco de hemorragia, melhor para a mulher, para poder ela conseguir amamentar com mais facilidade, para ela ter uma recuperação melhor, para ela ter menos chance de trombose, já que ela tem uma trombofilia, ela tem chance de trombose. Uma cirurgia em cima do útero, um lugar cheio de vaso, ela está propensa a ter trombose. Então a gente reserva, por exemplo, para mulheres trombofílicas a cesárea se necessário. O que é se necessário? Se o bebê realmente não estiver bem, a gente vê isso através dos exames. Se ela não desejar a indução de parto, caso ela chegue entre 39 e 40 semanas. Se esse bebê tiver algum problema muito grave, a gente não vai submeter o bebê a um parto vaginal. Mas esse é um exemplo claro de que a gente poderia lançar mão da indução. Por exemplo, hoje em dia a gente já sabe que bebês que estão com pouco líquido, a depender, a gente vai, ao invés de sugerir uma cesárea, sugerir uma indução de parto. Que hoje em dia, usando as técnicas mais modernas, a mulher entre o internamento, que de nada, se está sentindo nada, colo fechado, do internamento ao parto, ela vai levar em torno de 24 horas. Então, assim, eu sempre digo, separe um dia para o seu filho, um dia só. Ele só está pedindo um dia, gente. Um dia da sua vida toda de 80 anos. Só o primeiro dia, né? Só aquele dia. Esse dia vai ser aquele dia que a gente vai se internar, no caso de indução, né? Que a gente vai se internar, que a gente vai usar medicações, né? Geralmente as equipes vão estar lá o tempo inteiro, ouvindo o neném, fazendo exames, vendo que está tudo bem. Para ali, no máximo, 48 horas, essa mulher está parindo aquele bebê. Existem vantagens do parto vaginal que não se é falado, né? Então, para nós mulheres, sempre foi colocado o parto como um sofrimento, né? Como se fosse uma coisa muito ruim, muito difícil. Mas, na verdade, só nós mulheres podemos parir, não é isso? Sim. Só a gente. Esse poder é nosso, né? E quando se coloca medo nesse processo, a gente acaba ficando, que eu digo assim, sem o poder de fazer algo que só a gente faz. A gente pode fazer tudo. Os homens também podem. Mas parir só a gente pode. E eu falo muito assim, se fosse tão sofrido, se fosse tão difícil, se fosse tão impossível, a gente tinha morrido lá na época de Eva, né? Que a bichinha não tinha nada, só tinha Adão, coitado, não aguentou nem dar a costela dele, né? Só tinha a cobra, o rio frio e não tinha mais ninguém para ajudar ela. Então eu faço essa brincadeira para as mulheres entenderem, é um processo fisiológico, vai ter dor? Sim. Vai ter dor, mas ninguém morreu de dor de parto. E a dor do parto é uma dor completamente diferente de todas as outras dores. A dor, ela é um aviso para a gente de que algo está acontecendo no nosso corpo. Para os homens, infelizmente, a dor, ela sempre está associada a alguma coisa muito ruim. Dor de cabeça, eu acho que eu vou morrer de aneurisma, não é isso? Se eu estou com dor no peito, eu vou morrer de infarto. Se eu estou com dor de barriga, é apendicite, não é isso? A mulher é a única que tem uma dor que é para uma coisa boa. É a dor que avisa que o filho dela está para chegar. É uma forma de enxergar. Lindo isso, lindo. Né? Então, os homens, eles, infelizmente, rapazes, eu amo vocês, mas vocês nunca vão entender por que a gente quer sentir essa dor. Talvez você trouxe aí e veio muito forte para mim que realmente é um poder unicamente das mulheres, né? E a gente sabe, infelizmente, do machismo estrutural e talvez seja mais uma artimanha desse machismo para tirar esse poder das mulheres. E por isso que na minha época lá, há 11 anos atrás, no Brasil, o Brasil era um país que liderava aí no ranking do partos cesáreas, né? Continuamos. Mas estamos melhorando. Os hospitais estão melhorando muito. Primeiro, dando condições para as mulheres parirem normal, né? Chegamos a um período em que a maioria dos hospitais, eles preferiam e preferem até hoje os partos marcados, eletivos, né? Roda melhor. Sim. Você faz, porque o parto normal, ele, entre aspas, ocupa mais espaço, mais tempo da equipe, mais tempo daquela sala de cirurgia, né? Então, tudo que a gente foi trazendo de tecnológico, a gente acabou abandonando o fisiológico, né? E ficou assim, não, o parto normal é cesárea, era assim que se falava, né? O melhor parto é a cesariana, não. O melhor parto é cesariana para quem precisa. E sim, muitas mulheres vão precisar de cesárea para terem seus filhos vivos, e ela também com saúde. E graças a Deus inventaram a cesariana. A gente já não morre mais de parto como se morria na época de vovó, né? Perfeito. Na época de vovó, se morria de parto, se morria de aborto, né? Se morria de pós-parto, infeccionado, porque pariu em casa, pariu na roça, pariu de qualquer jeito, né? Tinha a morte da mulher que o parto subiu para a cabeça. Era o que é isso? Infecção puerperal. Por quê? Porque ficou um pedacinho da placenta, ninguém viu, fez uma pré-eclâmpsia ali gravíssima pós-parto, morreu tendo convulsão. São essas histórias que hoje em dia a gente demora mais de ouvir. Acontece.
mas não com tanta frequência. Então, hoje em dia, a gente morre mais de doenças crônicas. Sim. A gente vai morrer mais parecido com os homens, entre aspas, de infarto, de AVC, de cânceres, né, diversos, do nosso estilo de vida, eu digo assim, né? Ou de doenças genéticas, enfim. Mas de parto, a gente já não morre mais. Então, por isso, a gente voltou ao fisiológico e disse assim, bom, se a gente tem tanta tecnologia, por que não acompanhar esses partos novamente fisiológicos e normais com essa tecnologia? Muitas vezes a gente não vai empregar nenhuma tecnologia, ela já está empregada por si só, que é o quê? É a vigilância da mãe e do bebê. Então, durante o trabalho de parto, seja ele de risco ou de baixo risco, é imperativo que a gente vigie aquele bebê através de auscultas, através de cardiotocografia, que fica ouvindo ali o coraçãozinho do bebê por meia hora, 1 hora se necessário, né? Através da vigilância daquela mulher, como é que está a pressão dela ao longo do trabalho de parto, como é que está a glicemia, como ela está se sentindo, ela está bem, ela está feliz com aquele processo, mesmo com dor? Assim, como assim ela está com dor e está feliz? Ela está recebendo o filho dela. Sim. Em família, né? Com métodos não farmacológicos de alívio da dor, um banho quente, uma massagem, atividades espirituais livres. Perfeito. Então, tudo isso faz com que a gente traga segurança para o cenário, mesmo de partos de risco. Então, vale sim a pena, mesmo sendo um parto com pré-eclâmpsia, com trombofilia, com diabetes, com doenças raras, com doenças difíceis, a gente trazer essa mulher para esse cenário. Porque o parto é a única coisa que só a gente pode fazer. E ele também é o momento da gente se firmar com a nossa força, que é a força de criar os nossos filhos. Se a gente tira isso da mulher, se a gente arranca esse poder dela, a gente arranca muitas vezes uma maternidade segura, uma maternidade forte e um empoderamento. Perfeito, perfeito. Você trouxe aí um ponto que tocou aqui profundamente, que é o parto perfeito é aquele que a pessoa, a mulher, tem a condição de ter naquele momento. Exatamente. Né? Isso eu não consegui entender no meu primeiro parto. Mas talvez você precisasse hoje eu entendo. E aí, no segundo parto, eu vou trazer outro ponto que, né, você falou aí, já explanou algumas vezes, mas eu queria entender quais são essas possibilidades hoje. Porque no segundo parto, como eu falei, eu cheguei de novo para a médica que fez o meu parto no 6º mês de gravidez e ela me perguntou, por que você está vindo agora? Né? Já passou por tantos médicos, eu levava todos os exames, né? Sim, e eu dizia, porque eu quero ter um parto normal. E todos esses que eu passei anteriormente me deram indícios... que não vai rolar. Que pode não rolar, mas eu quero ter. Ela foi a única que chegou pra mim e falou assim, ó, você vai ter se você tiver condições. Eu não posso te garantir. Se você tiver condições, você vai ter. Perfeito. E aí, eu comecei a sentir coisas que na primeira eu não tive nada, que eram as contrações, mas pra mim, eu não sabia o que eram contrações, porque eu não tive nada no primeiro. E meu marido, quando percebeu, Paulo, já está de 2 em 2 minutos essa dor que você está sentindo. Olha aí. Vou ligar para a doutora. Ligou para a doutora e disse, vá para o hospital agora. Fomos ao hospital, chegamos no hospital mais ou menos 11 horas da noite. E sempre de noite, né, Paulo? Sempre. Sempre. E aí, aquela dor só fazia aumentar. Eu feliz porque ia ter um parto normal, que era o que eu queria. Mas a dor só fazia aumentar. Eu falei, doutora, passa a faca, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Mas a gente tem tantas opções. Aí ela disse assim, aí ela me falou assim... Você lembra que você chegou para mim dizendo que queria um parto normal? A gente não precisa passar faca. Eu vou levar você para a sala de cirurgia e vou fazer uma indução. Isso. Eu nunca tinha ouvido isso, né? E falou assim, eu tenho 2 notícias, uma boa e uma ruim para te dar. Você quer qual primeiro? Meu Deus, sentindo dor. A boa é porque vai acelerar o processo e a ruim é porque a dor vai aumentar. Que eu vou te dar uma injeção de ocitocina, isso. A bolsa vai romper, então a dor vai aumentar porque vai perder o líquido. O líquido vai perder e aquele... Como é que eu posso dizer? Enfim, esqueci o nome, a palavra que ela usou. Mas vai perder aí esse amortecimento, vamos dizer assim. Exatamente. E você vai sentir mais dor, mas vai ser mais rápido. E de fato, depois que a ocitocina entrou, acho que menos de meia hora depois, foi muito rápido. Eu cheguei no hospital 11h30, 4h40, Luan nasceu. Olha. Então, assim, eu queria entender quais são essas possibilidades, porque eu só vi uma vez na vida essa questão da indução, e você falou aqui, né? Processo de indução, não sei o que. Como é que funciona? Isso. Bom, quando a mulher entra em trabalho de parto espontâneo, que é o desejável, por quê? Quando a gente entra em trabalho de parto, não é a gente que entrou em trabalho de parto, é o bebê.
Ele que diz que está maduro, ele manda os hormônios, uma comunicação muito fina e delicada entre os hormônios fetais com o nosso cérebro e a nossa placenta. Então esse bebê ele vai mandando essas comunicações, a gente entra ali então em trabalho de parto. Então por isso que eu fico assim angustiada quando eu vejo nas redes sociais as mulheres com 1000 artifícios para entrar em trabalho de parto. Eu falo assim, minha amiga, o melhor artifício é não fazer nada. E o que é não fazer nada? É descansar, é parar de trabalhar um pouquinho, de se estressar, é ficar chocando o menino, como eu digo aqui na Bahia ali, o dia todo alisando a barriga, se alimentando bem, dormindo cedo, cultivando bons hábitos, pelo menos naquela retinha final. Quando a gente entra em trabalho de parto, a gente vai pensar na indução de parto, que é acelerar aquelas contrações, se necessário. Hoje em dia a gente já usa se necessário. Quando é que é necessário? Quando, por exemplo, você está ali na mesma dilatação, porque o bebê para nascer, ele tem que rodar, tipo um parafusinho, ele tem que descer da barriga para a vagina e ele tem que dilatar o colo, que é uma estrutura assim fininha, parecendo a nossa boca. Ele tem que fazer esses 3 movimentos, 3 processos. Ele gira, ele desce e ele abre o colo. O colo é o mais fácil de abrir, minha gente, porque é molinho igual a nossa boca, ó. Abre. Descer e girar é um processo também do bebê. Como é que a gente ajuda o bebê? Durante o trabalho de parto, a gente vai se movimentar, a gente vai relaxar a musculatura, a gente vai usar métodos não farmacológicos de alívio da dor, então tem massagens, banho quente, banho de banheira, tem acupuntura, tem atividades espirituais, né? Tudo que for relaxar aquela mulher ali vai ajudar o bebê a fazer os seus movimentos. O bebê ele não é inerte durante o trabalho de parto. Então, se em algum momento esse bebê ele para de rodar e as contrações elas ficam muito espaçadas, uma a cada 10 minutos, a cada 15, e o trabalho de parto ele não anda, ou seja, ele não evolui ali entre 4 a 8 horas parado no mesmo lugar, a gente sugere a indução. Que pode ser com romper a bolsa, pode ser com uso de ocitocina venosa, pode ser, se tiver muito no comecinho, com comprimidozinho oral de misoprostol, né? Então, se a mulher estiver em trabalho de parto, a gente usa esses artifícios de aceleração do trabalho de parto, caso o trabalho de parto pare. Aí a gente usa. Por quê? Porque é intervenção. E intervenção, ela pode trazer consequências. E aí, para alívio da dor, o que é que a gente tem disponível quando, como você disse, a dor apertou? Além dos métodos não farmacológicos, a gente tem a anestesia, que a gente chama analgesia de parto normal. Aqui no Brasil, a gente faz uma analgesia maravilhosa. Estou falando aqui pela Bahia, viu, minha gente? Mas eu sei que os outros estados também conseguem fazer. Tem muito preconceito sobre a analgesia de parto porque se fala muito da literatura norte-americana e europeia, na qual a maioria das mulheres usa apenas uma modalidade de analgesia e ela fica parada em cima de uma cama, como se fosse uma cesárea. Então, realmente, tira a autonomia da mulher, ela não se movimenta, não ajuda o seu próprio bebê e ela não sente o seu corpo trabalhando. Aqui, a gente já consegue fazer uma analgesia, que a gente chama analgesia mais leve. Então, quando você vê esses vídeos assim na internet das mulheres dançando e trabalhando, tá com 10 centímetros, dançando, etc., sorrindo, muitas delas estão com analgesia de parto. É uma anestesia que a gente faz na coluna da mulher, porque não pega no bebê, então ela é segura. Tem 2 modalidades principais, que é a peridural e a RAC, que a gente pode fazer em pequenas doses, pequenas quantidades, para alívio da dor. Ela não tira a dor completamente, mas ela faz com que a gente descanse. Então, a gente pode dormir em trabalho de parto, a gente pode relaxar, a gente pode, tipo assim, tomar um banho, né? Descansar tranquila, um pouquinho, né? Descansar, pensar na vida. E aí a gente retoma o nosso trabalho de parto com autonomia. A gente pode andar, agachar, comer durante o trabalho de parto, que é outra coisa que nos foi tirada, né? Então a gente vai comer coisas leves, pode sim, viu, minha gente, comer, tá? Então tem que comer durante o trabalho de parto, porque sem energia a gente não tem energia para não vai ter força. E o nosso filho também, porque ele trabalha dentro da barriga. Então a primeira coisa para o bebê entrar em sofrimento é deixar a mulher com sede e com fome, porque o nosso bebê precisa de energia. E vai vir das frutas, vai vir às vezes de um chocolate sem leite, vai vir de uma castanha, vai vir de um isotônico, né? Chazinhos adoçados para quem puder tomar os chazinhos, refeições leves, sopinhas, né? Quente, sorvete, picolé, açaí, tem de tudo. Os hospitais hoje em dia, eles já têm isso, inclusive. Então, as mulheres não precisam levar para a maioria dos hospitais, viu, gente? Então, assim, tem picolé, tem sorvete, viu? Exatamente, tem de tudo. Para a gente, com a segurança do hospital, trazer de volta o fisiológico, mesmo para mulheres de alto risco. Maravilha. Aí você trouxe lá na idade da vovó, né? As nossas vovós que não tiveram todo o suporte que a gente tem hoje. Eu perdi minha avó com 63 anos. Hoje,
Muito jovem. Muito jovem. Mas a ideia que eu tenho, a imagem que eu tenho da minha avó era uma velhinha, uma vovozinha velhinha, né? Minha mãe hoje tem 66 e não tem a imagem que minha avó tinha na época. Assim como a gente, né, viu aí, recente, veicular uma notícia de jornais antigos que dizia assim, uma senhorinha de 40 anos... Isso, e ela tinha uma carinha de senhorinha. E hoje, né? Não temos. Mas ainda existe, ou seria mito, uma gravidez 40 a mais? É uma gravidez de risco ou já avançamos na medicina e 40 a mais não se torna mais uma gravidez de risco? 40 a mais é uma gestação de risco, mas não significa que será doente. Perfeito. Tem essa diferença. Então, não é porque é de risco que é doente, é porque a gente percebe que, por exemplo, a partir dos 40 anos existe uma chance maior de cromossomopatias, né? Down, Patal, Edwards, existe uma chance maior da gente fazer pré-eclâmpsia, de fazer diabetes, de ter hipotireoidismo, né? Mas não significa que vai ter. Eu gosto de olhar o copo meio cheio, sabe? A gente só olha o meio vazio. Então, a chance de cromossomopatia é de 10 a 30%, a depender do quanto 40 a mais você é. Por que eu tenho que olhar os 30 e eu não olho os 70? Sim. Não é? Outra coisa, e a idade do homem também importa. Nós sabemos que a partir dos 45 anos existe mudança do espermatozoide suficiente para causar também problemas na gravidez daquela mulher. Só se fala da mulher. Ah, é óbvio, né? Mas eu sempre trago os rapazes aqui, viu? Né? Sozinha não. Não faço com o dedo, não faço com a mão. Perfeito. Então, tem que ter ali o espermatozoide de alguém. Pronto. Então, esse 40 a mais não significa que vai ser uma gravidez doente. É só uma gravidez que eu tenho que prestar mais atenção. E como é que eu vou prestar mais atenção? A gente vai ter mais consultas ao longo do pré-natal, a gente vai fazer mais exames, a gente vai fazer mais rastreios. Mas eu tenho muitas mulheres 40 a mais que vão parir com tranquilidade, seus partos naturais, com seus bebês saudáveis, né? Então, quando a gente fala gravidez de risco, é isso, gente. Não fica muito focado de que já está doente, não. É só porque a gente vai observar mais. A gente vai fazer mais exames. Não é que a gravidez da menina de 20 anos a gente não vai fazer mais exames. A gente vai fazer o que tem que ser feito para cada faixa etária. Protocolo básico, né? Exatamente. E a gente tem que fazer o que cada faixa etária precisa que seja feito. Então, o excesso da medicina também é ruim, porque você traz uma gravidez assustada, você traz uma gravidez com intervenções desnecessárias. Então, a gente precisa fazer aquilo que precisa ser feito. Então, mesmo mulheres muito saudáveis aos 40 é considerado gravidez de risco, porque tem riscos aumentados, mas às vezes não vai ter nada. A gente vai só observar. Maravilha. Então, a gente tem mesmo essa ideia de que falar de risco é perigo. Exato. Né? Está associado o risco ao perigo, mas não necessariamente a gravidez de risco se torna uma gravidez perigosa. Né? É só uma gravidez que precisa ser mais acompanhada, né? Mais bem assistida. Mais bem assistida. Às vezes vai precisar que essa mulher se afaste um pouco do trabalho, às vezes vai precisar de multiprofissionais acompanhando essa mulher, uma nutricionista especializada, às vezes um ultrassonografista especializado em fetologia, que é aquele ultrassonografista especialista em feto. Às vezes a gente vai precisar de um fisioterapeuta, um educador físico para orientar aquela mulher, né? Às vezes um endócrino, às vezes a gente vai precisar de um cardiologista, mas não necessariamente se a mulher vai estar cheia de remédio, a gente já imagina a gravidez de risco, a mulher assim, acabada, né? Sim. Acabada. Falei, não, gente, para que eu fui gravidez de risco, viu? Para essa tudo. É a minha pergunta. O papo tá tão bom que a gente ficaria aqui o dia todo, né? Mas vamos encaminhando já pro final. E aí, minha pergunta aqui era a pergunta que eu já vi assim quando, né? Sou especialista em gravidez de risco. E aí vem logo. Por que se especializou em gravidez de risco? Mas você já responde um pouquinho, né? Porque você foi uma... Eu fui uma gestante de risco, né? Então, assim, eu tive... E isso foi determinante para você se especializar? Ou você Antes eu já gostava. Eu vim de uma residência, né, médica, né, de obstetrícia, que era uma residência de alto risco. Então, eu fiz residência aqui na Bahia, no Hospital Roberto Santos, e lá, na minha época, a gente recebia todas as gestantes de risco do Norte e Nordeste, junto com outra grande maternidade daqui. Então, foi o meu dia a dia a gestação de alto risco, os meus professores, as pessoas que estavam ali comigo. Então, enfim, a gente sempre gosta de um tema em medicina, né? Eu gostava desse tema, né? E entrei com humanização para o alto risco. Então, ali, 2010, 2012, quando se falava de humanização, rede cego, etc., só se falava no baixo risco, que é a maioria da população. E eu falava assim, sim, o alto risco.
Ele não passa pela humanização, que é o uso da medicina baseada em evidência de forma equânime, né? De fazer com que cada mulher tenha aquilo que precisa e não de forma igual. A gente não pode falar em saúde pública e colocar a mesma régua para todo mundo. A gente tem que falar em equidade. Cada um precisa ter aquilo que precisa ter e não igual para todo mundo. E aí eu fui a grávida de risco. Então, eu levei ali um tempinho para conseguir engravidar. Quando eu consegui engravidar, eu tive diabetes, e aí usei minha insulina, e meu parto foi induzido, tudo que tem na literatura, Poli. E fui também uma grávida 40+. Então, aplicou tudo que eu li, o coitado do meu obstetra, ele teve que, entendeu? Aplicar. Ele, Dri, eu já sei, meu filho, pode fazer o que você tem que fazer aí. É tranquilo, né? Porque já sabe de tudo, então vai com mais segurança e tranquilidade. É tranquilo. E é desafiador, Sim. Porque ali a gente só queria ser mãe. Sim. E aí quando você sabe que tem o risco, aí você fica, por que eu tenho que saber desse risco todo? Eu não queria saber disso tudo. Então, tem os desafios. Para nós profissionais de saúde, principalmente que lida com maternidade, o parir é muito difícil, porque muitas vezes a gente é chamado só para o que é grave. A gente não está acostumado só com o fisiológico. Né? Então, tem essa dicotomia que eu sempre trago, principalmente para as minhas gestantes que são da área de saúde. Eu falo assim, vamos ser mãe. Sim. Vamos sair desse lugar de ser só profissional de saúde, só pensar no desastre. Vamos pensar nas coisas boas e os resultados bons. Quantos resultados bons eu já vi aqui na minha vida? Quantas mulheres de alto risco aqui que tiveram inúmeras perdas, dificuldade em engravidar. Eu consegui aqui esse bebê, eu não, né? Nós, porque pré-natal é em conjunto. É o médico com os outros profissionais e com a família daquela mulher. Não adianta a mulher ir sozinha para a consulta, porque muitas vezes eu preciso que aquele marido esteja atento, que aquela mãe dela esteja atenta, o que é que está acontecendo em casa, como melhorar aquele ambiente daquela mulher. Principalmente quando é uma gravidez de risco. De risco, exatamente. Mas eu caí nisso aí. Então, quando me falar assim, a mulher 40+ é de risco. É sim, e tá tudo certo. Sim. Vai dar tudo certo. Gravidez foi feita para dar certo, como diz meu obstetra. Então, ele diz assim, gravidez foi feita para dar certo. Se não der certo, a gente vai dar um jeito de dar certo de novo. Fazer dar certo até dar certo. Até dar certo, exatamente. Maravilhoso, doutora Adriana. Meio bate-papo, assim, muito gostoso. Obrigada. Ficaríamos aqui por muito mais tempo. É verdade. Né? Dá para prolongar mesmo, porque são experiências que a gente vive, né? Viveu, sempre tem alguém muito próximo vivendo algo semelhante. Queria que você deixasse para todas as mulheres, né, que estão nos assistindo, que já tiveram seus filhos ou aquelas que ainda pretendem ter seus filhos, aquelas, como é que você chama quando não é de risco? De risco habitual. As que são de risco habitual, ou baixo risco, pode ter o baixo risco, ou é de risco, né? Como é que elas podem, de fato, maternar, né, gestar e ser mais? Isso. Com tranquilidade, com leveza, olhando esse todo que você traz, assim, que foi de forma linda saber que nós temos, né, realmente esse suporte de forma sistêmica e completa. E holística, né? Eu sempre trago, primeiro de tudo, gente, se você tem o sonho de ser mãe, seja logo. Não postergue muito, não. Porque às vezes você acha que você vai ter só um filho, mas você gosta tanto que você quer ter mais. Então, a gente passa muito isso com as mulheres 40+, né? Nossa Senhora, se eu soubesse que era bom desse jeito, eu já tinha tido antes. Claro que a gente vai ter a nossa carreira, o nosso estudo, a gente às vezes não arranjou o parceiro, né? O pai dos nossos filhos, né? Que tem uma diferença do marido para o pai dos nossos filhos. Sim, sim. Ou a mãe dos nossos filhos, né? Como for bom para cada um. Mas eu digo, se você tem vontade de ter filhos, tenha logo. Mantenha a sua saúde legal, sabe? Não cometa excessos. O óvulo dos 40, ele está cultivado aos 20. Né? Então, o óvulo dos 40, ele está sendo cultivado ao longo da sua vida, né? Então, tenha um maternar mais leve, saia um pouquinho das redes sociais de vez em quando, ouça seu coração, converse com a sua família, converse com as mulheres mais velhas que lhe rodeiam, ouça várias técnicas de maternar para você criar sua própria tática de maternar. Não tem nada errado, gente, né? Eu costumo brincar que a culpa é sempre da mãe. Então, com 15 anos, os meninos vão todos para o psicólogo resolver esse problema, porque eu fiz o meu melhor. Eu fiz o meu melhor. E as mulheres, elas precisam trazer essa leveza de tentar engravidar, essa leveza do maternar, de entender que nós fazemos o melhor com o que nós temos. Sim. Então, o que eu tenho agora é isso. Se não foi bom para meu filho, poxa, que pena, eu fiz o meu melhor. E às vezes a gente fica se cobrando a perfeição. Quando a gente se cobra a perfeição, a gente não faz nada. A gente fica impactado, a gente fica parado. Então vai, só vai.
conversa, ajeita, mas não ajeita o tempo perfeito, porque o perfeito não existe. Existe o bem feito, tá ótimo. Maravilhosa, maravilhosa. Muito obrigada por esse papo delicioso, maravilhoso. E se você tem amigas, mulheres ao seu redor que precisam ouvir, né, sobre esse bate-papo muito gostoso que a gente teve aqui, sobre a maternagem, sobre gravidez, sobre gestação, de risco ou de baixo risco, né? Então, passa para ela, encaminha, assiste e encaminha para todas as suas amigas. Doutora Adriana, muito obrigada por esse bate-papo delicioso. Foi um prazer imenso ter você aqui com a gente. Muito obrigada, Poli. Eu agradeço o convite, reforço, tá bom, gente? Passa esses episódios aí para suas amigas, para quem quer engravidar. Vamos reforçar a nossa comunidade feminina, quem é mãe. Vamos falar da parte boa de ser mãe. A gente só fala do perrengue, né? Com certeza. Muito obrigada, viu, Poli? Maravilhosa, obrigada. Obrigada.